Passos. Desde sempre gentil conosco, nos atendendo nesta manhã de sexta-feira. Seja bem-vinda. Obrigado pela atenção. Bom dia. Muito bom dia, Rafael e todos os amigos da rádio. É um prazer novamente estar aqui expondo o nosso trabalho e estando à disposição de vocês para as informações necessárias da nossa laguna. Bacana. Eu quero só, desde antes da gente começar, deixar claro que o espaço está sendo oferecido também para representantes da prefeitura e quando fizemos isso, por exemplo, com o procurador Norton, lembra desde lá naquela coletiva que abria as investigações, o Norton veio, o espaço está aberto para esclarecimento e nós procuramos recentemente agora, nos últimos 15, 20 dias, para saber o andamento das investigações da prefeitura e disseram que ainda não foi divulgado, né, as investigações da prefeitura, mas o espaço segue aberto na Hiper, porque senão parece que a gente só ouve a Deise, o que é que não, a gente está oferecendo espaço e que bom que um dos lados, ao menos, tá usando aqui. Feio dizer isso, né, desde um dos lados, parece que tem uns contra os outros, não é isso, mas é que neste momento a crise, o racha está muito grande, né? É que, na verdade, o interesse do vereador é para o povo. Nós, né, trabalhamos, fiscalizamos, né, as ações do executivo e a gente tem sempre essa linha constitucionalmente falando, né? A gente defende os interesses do povo, da população, e não necessariamente são os interesses da gestão. Para isso tem a prefeitura, né, na pessoa do prefeito, que tem os interesses da gestão. Às vezes as pessoas confundem. Então eu, enquanto vereadora, estou sempre na defesa dos interesses da população. Maravilha. Vamos lá, Deise. Rapidamente, o que foi apurado, assim, aliás, eu quero te parabenizar e parabenizar os integrantes porque vocês disponibilizaram os depoimentos. E isso é uma publicidade incrível, né, dos fatos, porque o que vocês apuraram, aí eu não dependo, não é que eu disse, não, tá lá, os vídeos na íntegra, com todos os depoimentos, acho que isso nos ajuda bastante. O que tu apurou de mais grave, o que a CPI apurou de mais grave, quais os principais apontamentos? Eu falava sempre, lá na comissão, lá na CPI, Jefferson, desculpa, eu sempre confundo. Meu parente emprestado, Jefferson, o professor Jefferson, um abraço para ele. Parente, o Rafael, eu sempre falava que quando eu abri o processo licitatório, eu já estava satisfeita do direcionamento. Nas primeiras páginas, eu, enquanto advogada, já percebi o direcionamento, até porque está muito explícito, está escrito o programa, a intenção do programa Crescer Sorrindo. E eu falo para as pessoas de fazer assim de uma forma muito mais simples, é como nós queremos contratar o Zezé de Camargo e Luciano, o Zezé de Camargo, num programa eletrônico. Então eu faço uma concorrência para contratar o Zezé de Camargo. Só quem pode aparecer na concorrência, mesmo ela sendo, né, um programa eletrônico, a concorrência a nível nacional, vai ser o Zezé de Camargo. E foi isso que a gente verificou, que eu pude verificar no processo licitatório. A intenção implícita e explícita, né, da administração de querer o projeto Crescer Sorrindo, que era composto somente de uma proprietária. Somente uma pessoa poderia fornecer o projeto Crescer Sorrindo. Então, não houve concorrência. A fraude de licitação é claríssima, é cristalina. Só que nós tínhamos que saber, via testemunhas, a participação de cada um deles. Dos agentes políticos. Oi? Desculpa te interromper, mas é só para ficar claro para quem está acompanhando, o processo de pregão eletrônico não citava a compra de um kit contendo, ela citava a compra do projeto Crescer Sorrindo. Exatamente, do projeto Crescer Sorrindo. Uhum. Está escrito na primeira capa ali, no início do certame. Okay. O projeto. E aí o que acontece? É um absurdo o processo todo. As próximas páginas a gente vai verificando a rapidez como houve a conclusão, o direcionamento, como eu falei, através do termo de referência. E aí, assim, tecnicamente, eu poderia falar durante 4 horas do processo, né, do projeto Crescer Sorrindo. Só que nós fomos para a parte de oitiva das testemunhas para sabermos mesmo o que aconteceu, de onde veio a energia para querer fazer essa contratação, e assim nós procedemos. Nós fizemos as oitivas, a Câmara, e ontem eu até soube do colega teu da imprensa, o Luiz Cláudio, que foram 25 testemunhas. Eu nem sei a quantidade, porque durante o procedimento, algumas novas testemunhas foram sendo indicadas pelas testemunhas que nós estávamos ouvindo. Então, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, nível probatório. Algumas testemunhas trouxeram documentos novos elementos, para nós sabermos sobre a questão de superfaturamento, de direcionamento de agentes
econômicos e não políticos que estão no processo. E eu fiquei perfeitamente, como eu disse, satisfeita com as informações e com a colheita das provas. A questão de divulgação, nós iríamos divulgar, nós temos que divulgar todo esse procedimento, até porque para que a sociedade verifique como foi os trabalhos. Independente de eu estar contra essa gestão, que eu estou contra essa gestão por N razões, acho que todos já sabem muito bem, eu já estive aqui na rádio, estou sempre me pronunciando sobre os absurdos que essa gestão está fazendo, mas independente da minha posição enquanto política, nós estávamos numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que tem que investigar sob a égide da lei. E nós fizemos isso totalmente sem nenhuma parcialidade. A gente fez isso de forma imparcial, de forma mesmo assim límpida. Utilizamos funcionários da prefeitura que nós precisávamos. A Vânia e o Alexandre são funcionários efetivos da prefeitura que trabalhavam respectivamente na saúde. E para até termos algumas situações clarificadas por profissionais da área, poderiam nos explicar algumas situações no momento que nós estávamos precisando. E também o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, o seu Newton, ele estava conosco nos trabalhos. E nós ouvimos, todas as testemunhas, estão aí à disposição de quem quiser ver. E o procedimento final é a entrega do meu relatório, para continuidade dos processos. Continuidade do processo. Do processo. Ô, Deise, eu fiz de forma bem clara, né? Três depoimentos me surpreenderam bastante. Acho que cabe a gente fazer essa ressalva. O da Silvânia, então gestora da saúde, né? Ela era a adjunta, e aí com a licença da Gabriela ela assume a gestão, e ela disse que não sabia que tinha que consultar o Conselho de Saúde para esse tipo de compras ali. Então, digamos, admite ignorância no fato de não ter conhecimento do assunto, né? Ela não teria conhecimento para isso, e aí causa uma surpresa a secretária admitir, ao mesmo tempo talvez uma coisa de não estar preparada para o posto, enfim, surpreendeu bastante. E o depoimento do Samir e do Rogério, porque tu muito mais do que eu aí nos bastidores, desde o início da gestão a gente ouviu essa versão que o Samir apresentou no depoimento dele, de que a pasta da saúde era o vice que comandava, o Rogério, tinha muita coordenação, enfim. Até eu vi o vereador Keck, me parece que meio que testemunhando isso durante o interrogatório também, dizendo que o Rogério, enfim. Só que o Rogério, no depoimento dele, não, eu sou o vice, eu não tenho, minha caneta não tem tinta, uma história muito, me surpreendeu demais. Eu queria que tu falasse sobre isso, mas eu preciso te fazer um pedido. Pode ser depois do intervalo, eu preciso pagar uma continha do intervalo e a gente volta conversando sobre essa situação toda de Laguna, pode ser? Com certeza. Aguardo para a gente fazer as respostas à população. Maravilha. Eu estou entrevistando a vereadora Deise Cardoso Xavier, vereadora de Laguna, falando conosco a respeito dessa investigação da CPI dos kits em Laguna e para onde vai esse caminho. É claro que é o que nós vamos falar também depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal Hora Hiper, a segunda edição no ar. Lembrando que o bloco de entrevistas aqui na Hiper sempre tem o apoio de Vipcar Renault. A Vipcar Renault tem o que você precisa: veículos à pronta entrega, toda a linha com taxas imbatíveis e supervalorização do seu usado só na Vipcar Renault. Abraço pra galera da Vipcar Renault, obrigado pela parceria, sempre bom ter vocês aqui conosco. A turma no YouTube interagindo conosco, vereadora Deise, o Ezio Osvaldo tá mandando um abraço, desejando bom dia, dizendo que o tempo tá carrancudo no Mar Grosso. Olha aí, tá no sul do estado, Ezio, tá no sul do estado. Ronaldo Nunes de Medeiro falando da chuvarada. O Antônio Luiz Espíndola pergunta pelo Niltinho, cadê o gordo? Tá de férias, deixa ele curtir umas férias também, Antônio, um abraço. Van Gonçalves, vamos embora, abraço, Van. Aliás, Van, tá vendo? Não é só o teu Causpivari. A gente tem problemas aí gerais, alguns mais latentes. E o Nilton Martins mandando aquele bom dia. Vamos trazer de volta a imagem da vereadora Deise aqui conosco, falando a respeito do andamento, então, da finalização, não é? Da CPI dos kits escolares lá em Laguna. Deise, eu te deixei antes do intervalo com essa questão desses 3 depoimentos especificamente. Se te chamou a atenção, se quiser comentar sobre o assunto, fique à vontade. Sim, com certeza, chamou muita atenção. Nós ficamos fazendo o relatório desde o começo da CPI, deixamos o relatório aberto e fomos juntando conforme cada um ia fazendo o seu depoimento.
No caso da Silvana, realmente choca a gente, né? Uma pasta tão importante da saúde, tendo a mulher do caseiro do prefeito como titular da pasta. Ela disse que não tinha experiência, vocês viram que eu repeti a pergunta algumas vezes. Ela disse que não tinha experiência na área, e depois o prefeito ele atesta que ela tinha experiência na gestão de Capivari, ele não sabe o cargo dela na saúde. Olha o absurdo que chegamos, uma pasta de suma importância que é a saúde, sendo comandada por uma pessoa que não se sabe ao certo se tinha experiência ou não, mas o que se sabe, conforme ela atesta, que ela não tinha experiência nenhuma na área, e é um absurdo. E uma situação, Rafael, o kit custou R$1.200.000, o valor da licitação. Então, ninguém soube desse valor, o prefeito assinou, o vice-prefeito também estava sempre na Secretaria de Saúde, e ninguém é responsável por uma compra, uma aquisição dessa monta. Então, realmente nos choca essa parte dos depoimentos. E o prefeito disse, né, atestou que ele não manda na prefeitura. Ele quis dizer que ele desconhece o que cada secretário faz, que ele deixa a caneta para cada secretário, que ele confia nas pessoas, mas o prefeito não entende que a omissão dele é crime, é responsabilidade, é crime de responsabilidade, até porque quem é o gestor da cidade é o prefeito. Então, como eu falei, a gente está muito satisfeito na colheita dessas provas, e o meu relatório ele foi muito técnico. Nós não colocamos nada além do que os fatos nos apresentaram. E o depoimento do vice-prefeito, né, numa contradição total, dizendo que ele não tinha caneta, que ele só indicou a sua assessora, né, chefe de gabinete, enquanto todos atestavam, inclusive, cargos de confiança, cargos que foram por ele, né, conseguidos na prefeitura, que as pessoas conseguiram a entrada ou também as gratificações através do vice-prefeito. E sem contar o partido PSD, que todos foram filiados por pedido, né, por solicitação, seja do vice-prefeito ou de pessoas dele, né, de confiança dele, para compor os quadros partidários. Então, a gente também, como eu falei no depoimento do vice-prefeito, nós investigamos o tráfico de influência também nas secretarias. Isso era objeto da nossa CPI, até porque a nossa CPI, ela investigou, a da saúde, as questões processuais, né, e também as questões, as energias que estavam realmente obtendo benefícios da prefeitura nessa questão política. E isso realmente é objeto da CPI. E vocês puderam verificar e podem verificar, os depoimentos estão sendo, né, são públicos, até porque não seria diferente. Naquele momento a gente não aceitou que a imprensa e outras pessoas estivessem presentes, porque as pessoas pediram, até algumas pediram para poder ficarem mais livres para fazer toda a parte de fala, né? Explicando o que aconteceu no seu setor, e nós entendemos por bem não fazer essa exposição, até para que não houvesse pressão popular no momento da colheita de provas. E agora vocês podem verificar o tamanho, né, do absurdo que aconteceu em Laguna. Na verdade, o que acontece? A gente puxou a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa aí que nós estamos investigando e vamos trazer à população, sim, todos esses esclarecimentos. Eu acho que não tem como questionar a questão das audiências terem sido fechadas só com os vereadores e com os depoentes, porque senão tu teria grito, berro, participação de quem não é, então atrapalharia o andamento. Acho que ficou muito claro, e parabenizo mais uma vez por vocês terem trazido a publicidade. Deise, antes da gente falar dos próximos passos, acho que o relatório deve ir segunda-feira para a Câmara. Eu preciso da tua posição como relatora, se é possível desassociar prefeito e vice, um dos dois, da responsabilidade. O teu relatório aponta responsabilidade conjunta. É possível que, de repente, a votação na Câmara acabe tirando a responsabilidade de um deles, ou tu acha que isso está impossível, a responsabilidade conjunta está muito clara? Como é que ficou o teu relatório, na sua opinião? O meu relatório, ele colocou a implicação, né, legal a cada um agente político e também econômico. Escrevi, vocês, né, têm acesso ao prefeito Samir, o vice-prefeito Rogério, e assim sucessivamente, cada um que a gente entendeu que infringiram a legislação nossa, né, vigente. Aspecto político-administrativo, que é a incumbência da Câmara. E outras questões que a gente apontou ali, crimes, são de responsabilidade do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União, porque o recurso é federal.
Então, essa parte toda criminal, com certeza, os agentes de direito vão fazer investigação. E possivelmente, né, já está aberta algumas questões, nós temos conhecimento a nível do Estado. Federal eu não tenho conhecimento, mas as denúncias já foram também encaminhadas. Essa é uma situação, então a gente tem que distinguir, né, Rafael, a nossa responsabilidade enquanto vereador. O meu relatório, como eu falei, eu apontei todos, especificamente, o que cada um cometeu no nosso entender, conforme as provas foram apresentadas. Esse relatório, ele vai para votação num todo na segunda-feira, para prosseguimento de uma comissão processante. Então, na segunda-feira, os vereadores vão votar se arquivam todo esse processo, toda a CPI, ou se eles dão andamento. O andamento será a abertura de uma comissão processante. A abertura da comissão processante, é um rito diferenciado que vai dar o prazo, eu acredito que são 10 dias, para o prefeito se manifestar, contestar todas as provas, tudo que a gente apresentou no relatório. E é no contexto geral a questão da contestação. Então, não vai ser diferenciado para o prefeito, para o vice-prefeito. É um todo aqui, a resposta coletiva para continuidade na questão da Câmara. Após vir essa resposta, essa contestação, é realizada uma nova sessão para a cassação. Se aí a gente faz toda a conta e a prova, e aí passa aos vereadores para a votação da cassação do prefeito e do vice-prefeito. Nesse final, pode ser que alguns queiram somente a cassação do vice-prefeito, que aí é um relatório separado a cassação. Lá na frente. Aqui não. Aqui não. Aqui ele é conjunto. Eu não sei se eu me fiz entender. Claro. Aqui, lá na frente, sim, pode ser feito relatório separado na questão do vice-prefeito e do prefeito, conforme vier a contestação também para a nossa casa. Não, foste didática na explicação aí, bem tranquilo. Então, neste momento, o relatório vai ser votado, o relatório inteiro, não pode ser desmembrado nada. Se for aprovado o relatório, abre-se uma comissão processante, é isso, mais ou menos isso, né? E a comissão processante é que pode chegar no impeachment, mas aí tem um novo processo, houve-se defesa, enfim. Essa questão do impeachment, diferente do que acontece na Assembleia Legislativa do Estado, ela depende só da Câmara, essa investigação fica só na Casa Legislativa Municipal, Deise. Exatamente. A questão realmente dos crimes de responsabilidade sobre o Decreto-Lei 201, que é realmente o rito do impeachment, é da Câmara. Responsabilização político-administrativa. E ali, a gente, como nós mencionamos, nós temos fatos e argumentos de sobra, inclusive passando para outra esfera, que aí é a esfera realmente judicial. E aí essa esfera judicial nós apontamos também, inclusive a questão de fraude à licitação, organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e outros crimes que aí já não são da esfera da Câmara. Já passam da esfera da Câmara e vão para a esfera judicial. Nós fizemos os apontamentos e vamos entregar, né, aos órgãos de origem. Na tua explanação, tu já está respondendo, por exemplo, questionamento do Van Gonçalves. O Van está questionando aqui, nosso ouvinte, qual a punição? Na Câmara, a punição é afastamento, seria impeachment, não vai além disso. Na Câmara é a cassação. A responsabilidade nossa vai ser, a punição é a cassação dos agentes políticos. E a questão judicial, a gente toca a situação, né, como eu falei, envia aos órgãos ministeriais e também aos tribunais, Tribunal de Contas, para eles fazerem implicação enquanto também a sua responsabilidade. A Câmara não prende, é que às vezes as pessoas confundem, Exatamente. né? A Câmara não... Agora a Câmara faz sim o processo de impeachment. Ô Deise, eu preciso te perguntar como advogada, não como uma vereadora, não como opositora. Eu ainda estou chocado, nem devia fazer isso aqui no ar aberto, mas é porque de fato eu estou chocado ainda com o depoimento do Samir. Eu fui funcionário do Samir, eu tenho uma boa relação com o Samir, é alguém que eu pessoalmente, sabe, não tenho absolutamente nada contra, mas o depoimento dele ou foi de uma franqueza absurda que beira a ingenuidade, porque como ele não estava acompanhado de um advogado, passa pelo que tu falou, o prefeito admitir que terceirizou certas pastas, mas que ao mesmo tempo ele assinava numa confiança que ele diz absoluta em quem indica, me apresenta, eu assino, né? Tipo, eu não sei do que é, mas eu confio em ti, eu assino. Tu como advogado não surpreende isso? Não seria ou uma ingenuidade? Eu não consigo entender exatamente. O depoimento do Samir para mim foi
foi estarrecedor, assim, sabe? Como se ele tivesse desacompanhado de uma orientação de advogados de como se defender, porque o depoimento dele me pareceu comprometedor demais nesse sentido, assim. Ele admite que terceirizou a gestão e que assume a responsabilidade por isso agora, né? Eu não sei se ele quis passar inocência, quis passar que ele não tem nada com a situação, mas qual é a certeza que nós temos? Nós sabemos, né, através também da fala dele, da amizade dele com Roberto Carlos Alves, o vínculo que ele tem, e esse todo questionamento aconteceu através desse vínculo, dessa amizade que ele fala ali que se sentiu traído, né, que se sentiu, está muito sensível a tudo isso, que ele confiou. Mas a confiança na administração pública também gera responsabilidade, no caso do prefeito, muita responsabilidade. Então, eu não sei se ele quis passar isso, que ele não teve culpa, em que ele tinha sido inocente por não saber, por desconhecer. Então, nós entendemos que não tem como desconhecer fatos tão gravosos como esses, e ainda com o vínculo que ele tem de amizade com as pessoas que ali participaram de todo o processo licitatório, inclusive das empresas, né, que foram vencedoras, ou da empresa, porque na verdade, para as pessoas entenderem, somente uma empresa foi vencedora, o restante foi tudo uma névoa para tentar realmente fraudar o processo licitatório. Acho que ficou muito claro e vai ficar muito mais claro conforme nós vamos explicando e na nossa explanação na sessão na segunda-feira. Acho muito importante a população acompanhar, não só a população de Laguna da região, acompanhar os nossos trabalhos, até porque esse processo, Rafael, quero também deixar aqui muito, muito claro, a nível estado. Nós temos várias câmaras municipais de vários municípios que abriram também a questão da CPI e tem a investigação no próprio Tribunal de Contas. Então, é de conhecimento da população do estado de Santa Catarina. Tamanho é o absurdo. Isso aqui é uma organização criminosa, é um negócio que saiu de Laguna. Infelizmente, saiu de Laguna, né? Iniciou em Laguna. Infelizmente, de novo, a nossa cidade está nas páginas aí de forma negativa, nas páginas da imprensa de forma negativa. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso trabalho, realmente de esclarecer, de trazer à luz esses fatos. Porque aqui ninguém é inquisitor, ninguém está querendo responsabilizar ninguém se não tiver culpa. Não é o intuito nosso, e falo por mim, nunca foi o meu intuito e não é o meu intuito fazer nada contrário à lei. Nós queremos esclarecimentos e conseguimos através da CPI, isso a gente já conseguiu para a nossa alçada, deixando bem claro isso, né? A questão dos crimes de responsabilidade e a questão das infrações político-administrativas, que é da alçada da Câmara. Então, eu estou muito satisfeita com essa documentação e a parte testemunhal. Questão judicial, Polícia Federal, Polícia Estadual, os ministérios públicos, aí cada um vai responder lá e aí é com eles essa incumbência. Certo, perfeito. Aí está sendo muito clara, vai na alçada de cada um, se tiver que haver aí. Agora vamos ver como é que vai ficar a briga na segunda-feira na Câmara. Segunda-feira, a partir de que horas a sessão, Deise? 19h15. A partir de 19h15 estaremos lá, claro que bem antes, né? E aí o relatório, vamos explicar o relatório, até porque o relatório, eu quis fazer um relatório pequeno, curto, sintético, até porque nós não tínhamos como descrever todos os depoimentos. Vocês viram que são horas e horas de depoimentos, então a gente não colocou pedaços, partes dos depoimentos, só juntamos, mas nós colocamos a responsabilização de cada um e na hora eu vou explicar cada incumbência que nós colocamos para cada agente político e agente empresarial, econômico, a sua responsabilidade. Mas podia ter feito um relatório bem longo, porque tem vereador aí em Laguna que conseguiu ler relatório de 500 páginas em uma tarde, né? E votou a favor de algumas coisas aí. Então a gente sabe que o pessoal é bom de leitura, Deise, não te preocupa não. Deise Cardoso Xavier, te agradecer demais, aliás, deixar claro que a gente sempre convida as partes envolvidas e invariavelmente a Deise, o Gustavo e a vereadora Nádia são os que estão sempre dispostos a falar conosco, e isso eu tenho uma gratidão enorme. Obrigado, Deise, pela atenção conosco, espero não ter tomado demais teu tempo aí pela manhã.
Estaremos na segunda-feira, é claro, acompanhando na medida do possível a Câmara, se não presencialmente, tenho certeza que a transmissão via YouTube, via Face da Câmara vai acontecer e a gente vai, talvez até a gente retransmita aqui, se vocês autorizarem, vou pedir para o Irã para a gente retransmitir no Hora Hiper também, de repente a live, é de interesse público a gente saber como é que isso vai acontecer. Seja sempre bem-vindo ao Grupo Hiper, Deise, obrigado pela atenção, saúde, sucesso, bom trabalho aí. Ô, Rafael, espero só que tu não tenhas retaliação, porque o Luiz Cláudio, por ter me chamado ontem à rádio, e eu convidei também o vereador Keck, hoje teve retaliação, o programa dele não foi no ar e ele vai ser demitido da rádio do prefeito, da rádio difusora, porque nos chamou para que nós pudéssemos explicar a questão da CPI. Espero que não aconteça contigo também, ou com outros amigos da imprensa, retaliações por trazer a verdade. Meu Deus do céu, só faltava, né, esse tipo de coisa. E é o que a gente sempre diz aqui, o espaço do veículo de comunicação tem que estar aberto para ouvir todos os lados. Isso é aula básica de jornalismo quando a gente começa, né? Todas as verdades têm que ter espaço para terem a sua divulgação aqui. E volto a frisar, a Prefeitura de Laguna, o setor de comunicação, o prefeito Samir, com quem eu tenho um bom relacionamento, espero, né, que se entenda a necessidade. O espaço está aberto aqui, a gente não tem problema algum. A gente não pode ocultar, a gente não pode se sentir dono da verdade, querer colocar só a minha opinião ou só quem eu concordo. O espaço está aberto. Mas, enfim, se houver algum tipo de retaliação, eu prefiro dormir tranquilo, dona Deise, o sono dos justos e de repente esparramar currículo para ir trabalhar, do que dormir com a consciência pesada de que não estou fazendo o trabalho que eu devo fazer aqui enquanto imprensa. Beijo, Deise, bom fim de semana, bom trabalho, até segunda-feira.